Pessoal, e no nosso DFOILcast de hoje, um tema aí bastante interessante que é Academic Evaluation Expert Opinion Letter. Talvez vocês não tenham escutado sobre essas duas documentações específicas, mas saibam que são duas aí das principais e mais importantes documentações de suporte num pleito migratório. Hoje, claro, trouxe a nossa diretora do Departamento Operacional, Vanessa Rosalém, e a Carol Almeida também, para poder nos ajudar com essa sopa de letrinha e trazer aí todas as informações para que vocês entendam um pouco mais do que são e por que da importância desses documentos. Vanessa, vou começar contigo. De cara, já dá um overview para a gente o que é na prática o Academic Evaluation. Bom, a Academic Evaluation é uma documentação de suporte. A priori, é uma documentação de suporte que dá base para o primeiro critério do EB2NW, que é o Official Academic Record, que é justamente para a gente poder equivaler os estudos daquele profissional, seja no seu país de origem, para o mercado americano. Ponto importante para a gente clarificar também, Vanessa, é que algumas pessoas acabam ali tendo um misunderstanding e confundindo o Academic Evaluation que nós fazemos, que é uma finalidade intrínseca para a imigração, com o Academic Evaluation no sentido de você validar o teu diploma aqui e tudo mais. Vamos falar dessa diferença e já emenda, por favor. Vamos falar do 3x1, dessa regra que a gente usa com tanto êxito aí? Exatamente. Existe o transcript, que é a validação de course by course, que geralmente é usado para fins acadêmicos, quando há um processo de intercâmbio ou a aplicação para a universidade americana. Nós usualmente não usamos essa documentação para se preencher o primeiro critério. O que nós costumamos utilizar é a Academic Evaluation 3x1, que a cada 3 anos trabalhados no Brasil equivale a um acadêmico aqui. Somando-se ao período acadêmico daquele perfil profissional, eles podem dar um equivalente a um bacharelado, a um master degree, ou dependendo dos casos, um PhD, que seria o PhD. Então é uma documentação super forte, dá muita base de contextualização para a defesa do primeiro prong, então é uma documentação extremamente importante. Na prática, olha que engraçado, por mais que você tenha ali, claro, eu vou usar um exemplo que eu já usei em outros vídeos, mas eu acho que ilustra muito bem, que é o do médico cubano, né? Ok, ele é um médico lá em Cuba e etc., mas sabemos que o médico em Cuba ele não estuda ou não estudou provavelmente como um médico brasileiro, como um médico aqui nos Estados Unidos, onde o estudo da medicina também é bastante forte. Então saiba que para fins imigratórios não basta você apresentar aquele teu diploma que seja um PhD, que seja um PhD, né? Se não houver essa equivalência para o parâmetro, para o modelo americano, que ainda não é para estudos, tá? Aqui a gente não está falando, mais uma vez, daquele Academic Evaluation que você vai levar para a universidade, não é esse. Mas apenas em cima da regra 3x1, para que a gente possa, de uma forma um pouco mais assertiva, clarificar para o agente de imigração qual que é a equivalência disso. Então pense no Academic Evaluation dessa forma. E fazendo uma matemáticazinha em cima dessa regra que a Vanessa explanou, a gente pode citar, por exemplo, o exemplo de alguém que tem um bacharel, e aí tem 12 anos de experiência na área. Se a gente convertesse pela regra 3x1, a gente vai pegar esses 12 anos e vai trazer para 4 anos acadêmicos. Tão logo, e a gente tem vários casos assim, né, Vanessa? Tem vários casos. Tão logo a gente vai ter uma documentação desse órgão americano atestando de que o João da Silva, ele não é um bachelor na área dele, ele é um master na área dele. Mesmo o João nunca tendo passado na porta de um curso de mestrado na vida. Está correto falar isso? Tá isso para a gente clarificar de uma forma bem didática, né? Tão importante quanto a questão do diploma é o currículo. De novo, no último podcast que a gente tratou, a gente falou muito sobre o currículo também. E o currículo ele vai dar base justamente para que a conotação de um master degree ou de um PhD entre vinculado ao diploma de bacharel. Então temos um profissional de administração com um bacharel em administração, mas com um background voltado para questões para áreas comerciais. Então, a análise da equivalência acadêmica é feita dentro da questão comercial junto com a questão administrativa, para que essa conotação possa ser dada para a documentação. Ou seja, então é muito comum que nós tenhamos muitas vezes nessa Academic Evaluation uma conotação diferente da que ele tem no diploma, por conta desse acúmulo da experiência dele, que foi muitas vezes um pouco diferente da área intrínseca que ele se formou. Isso que é muito legal, né? Diferente, mas sempre correlacionado. É importante frisar isso. Sempre correlacionado. Agora eu vou passar para a Carol explicar para a gente um pouco da questão procedimental da Expert Opinion Letter,
que nada mais é, de uma forma mais, né, aportuguesada, digamos assim, uma carta de um especialista americano, normalmente, né, Carol, é um professor universitário que faz essas cartas. Explica um pouco como que a gente busca isso no mercado, como que a gente faz essa contratação para os nossos clientes. Dá esse overview da Expert Opinion Letter, por favor. Bom, nós temos uma empresa terceirizada que sempre faz essa documentação para a gente. Uma vez que toda documentação está traduzida, né? Toda documentação que está em português, logicamente temos que enviar para tradução. Uma vez que todas essas documentações estão traduzidas, é quando a gente faz o pedido da Expert Opinion Letter. A gente envia essas documentações para essa empresa, a gente manda tanto o currículo quanto documentação de licença, associações, toda a parte de certificados, se o cliente já recebeu algum tipo de prêmios, a gente envia para essa empresa, eles fazem uma análise e eles vão encontrar qual que é o expert mais adequado para aquele tipo de processo. Então, às vezes até eles mandam uma opção ou outra, né, para a gente poder enviar para o cliente escolher qual que ele se sente mais confortável que faça a carta dele. E aí, quando a carta fica pronta, a gente sempre manda para o cliente também fazer a análise, né, da carta. Muitas vezes vem mais de uma opção para nós, né? Quando a Carol fala, pessoal, expert, normalmente, né, Carol, são professores universitários de universidades americanas, e eles tentam, como a Carol bem disse, ali eleger dentre esses experts quais tem ali, né, uma coerência um pouco maior com aquela área de atuação. E é isso que o nosso departamento faz na Devolutiva. Olha, a gente tem esses players aqui, qual que mais se encaixa com o perfil do nosso cliente? Não é isso? Isso leva quanto tempo? Explica um pouco mais da parte procedimental. Bom, depende. Depende do valor que o cliente quer pagar, né? Existem valores mais altos se o cliente quer uma devolutiva de 1 a 2 dias úteis, né? Mas normalmente demora entre 7 a 9 dias úteis. Por conta desse processo express, alguns clientes por uma necessidade, né, ali de timing e tal, acabam pagando mais. Rush, aí eles conseguem fazer um pouco mais rápido. Entendi. Mas o normal, a gente pode dizer que... Entre 7 a 9 dias úteis. 7 a 9 dias, ou seja, um documento que é até rápido, né, a gente pode dizer que é rápido, e pensa, né? E muitos clientes nos indagam dessa forma, eu tenho certeza que já indagaram para vocês. Poxa, mas carta de um expert, eu tenho amigos experts aqui que já vão fazer as cartas de referência para mim, mas é diferente, né, Carol? Porque pensa agora, pessoal, tenta enxergar com a cabeça do adjudicador. Você tem ali cartas maravilhosas de experts que são teus amigos, enfim, ou conhecidos, ou colegas de trabalho, ao menos. De uma forma ou de outra, essas pessoas são um tanto quanto suspeitas, né? Existe ali, o adjudicador fica um pouco para trás. Poxa, já conhece, será que é tudo isso mesmo? Está falando nas cartas? Então, a Expert Opinion Letter a gente traz para justamente meio que fechar essa lacuna da desconfiança. É um especialista americano, que, óbvio, o adjudicador da imigração americana, ele dá mais fé naquela informação, e é alguém que até então não teve vínculo nenhum com esse profissional. Então é meio que para complementar. Muitos clientes acabam nos questionando, né? Poxa, mas precisa? Eu já entreguei 10 cartas. E precisa sempre, né, Carol? E vale lembrar também que essas cartas do expert que a gente pede não são cartas de recomendações, porque eu trabalhando no departamento de evidências, muitos dos clientes eles acabam se confundindo, achando que essas cartas de apoio, né, do Academic Evaluation e o Expert Opinion Letter, são cartas de recomendações, mas não, são duas coisas diferentes que a gente acaba quando a gente fala no título, uma carta de recomendação de maneira simplista, dá essa ideia, né? Poxa, mas não, o viés, como a gente explicou agora há pouco, né, a finalidade ela é diferente, por isso dá importância, é um documento de extrema importância, ambos, né? Não é à toa que a gente elegeu aí, né, para o nosso DFOIUcast de hoje, trazer esses dois documentos, que a gente percebe que quando o cliente chega na DFOIU pela primeira vez, são ali os documentos onde há uma maior curiosidade de se entender do que se trata. Poxa, mas como assim um evaluation? De novo, posso levar para uma universidade e continuar o meu curso apenas com esse papel? Não, para fins imigratórios. E por aí vai. Por isso que o tema, né, do nosso bate-papo de hoje ele é tão rico aí, para que vocês possam entender mais uma vez a importância, né, o quão importante de fato são esses documentos. Agora, Vanessa, traz para a gente, eu sei que são muitos e muitos clientes, né, aqui na DFOIU, mas traz para a gente um exemplo, né, para o pessoal de casa entender, de alguém, sei lá, de repente com curso técnico e que a gente, pelo acúmulo, né, de evidências que a gente conseguiu colocar nesse Academic Evaluation, a gente conseguiu ali trazer realmente uma conotação bem elevada. Você tem algum exemplo em mente?
Temos vários clientes que, dentro do background profissional, superaram 15 anos de experiência, junto com um diploma tecnólogo, a gente teve várias conotações de Master Degree. Não foram profissionais que tiveram correlação na área, e sim atuaram na área de formação, então isso facilita bastante quando a gente vai fazer a regra de 3 para 1. E tão importante quanto isso é, além da Expert Opinion Letter e da equivalência acadêmica serem duas documentações de base que dão sustentação para que a defesa do pleito migratório aconteça, essas duas documentações elas não são construídas sem que haja uma estratégia pré-definida antes. Então, como é que vai funcionar essa estratégia pré-definida? Tudo começa do currículo. Então, no currículo vão constar informações bem detalhadas sobre o background daquele aplicante, o perfil profissional. Quais foram as atividades que esse perfil desenvolveu durante a trajetória profissional. Isso vai delinear e limitar a nossa argumentação em relação à petição. Então, todas essas documentações, currículo, o Professional Plan ou o Business Plan, dependendo de cada aplicação, Academic Evaluation, Expert Opinion Letter, são todas documentações que dão sustentação para que a defesa dos prongs sejam feitas. E não somente para EB2NW, a gente pensar no EB1, também existe essa linha de raciocínio. Então, voltando para o EB2, a Expert Opinion Letter ela já é totalmente separada dentro dos prongs. Então, ela é uma carta de um especialista voltada para o EB2NW. Ela não é simplesmente uma carta do especialista falando sobre um perfil profissional. Podemos dizer, então, pessoal que está em casa, que é o seguinte: o teu departamento, sabemos disso, trabalha de maneira muito próxima com o nosso departamento legal. Por quê? Chegou a documentação lá, como ela bem disse, o currículo ali já traz muita coisa e já traz um pouco do norte, né, que o nosso departamento legal vai utilizar para poder traçar essa estratégia, mas veja, é tudo triangular, né, tudo muito bem amarrado. Então é importante o quê? Até para a gente dividir essa responsabilidade com os nossos clientes aqui, né, aquela velha história que a gente brinca sempre, que estamos todos no mesmo barquinho. Se só o time da DFOIU remar de um lado, o cliente não ajudar também remando do outro, o barquinho tende a dar volta. Então veja, importante aqui, currículo muito bem, né, e esse currículo tem que vir do cliente, claro. Ou seja, trazer o máximo de informações possíveis. Isso vai ser ali, né, de alguma forma, comparado com o que nós temos de opção no que diz respeito a fazer essa nova conotação no Academic Evaluation. E, por um outro lado, e por isso, né, essa questão triangular, a questão do nosso departamento jurídico fazendo esse desenho estratégico para poder, enfim, preencher os prongs ali e tudo mais. Ou seja, é complexo. Essa é a verdade, é complexo. E aqui na DFOIU funciona muito bem, justamente porque funciona dessa forma, né? Os departamentos eles se falam de maneira muito eficiente, cada um dentro da tua expertise, cada um dentro do viés ali de fato, e é por isso que a gente tem, posso dizer isso, né, que a gente tem aí esses resultados que nós temos que são nítidos para todo mundo, né, Vanessa? É importante frisar que a participação do cliente é fundamental para que a gente possa ter êxito nessa documentação. Por quê? Nós temos todo o trabalho técnico, nós desenvolvemos e nós orientamos o cliente nas questões mais técnicas, que é o nosso papel. Mas é fundamental que o cliente revise a documentação final. Por quê? Temos um expert extremamente renomado, falando sobre um profissional extremamente renomado. A documentação está pronta dentro dos nossos parâmetros de estratégia, apresentamos essa documentação para o cliente, mas os detalhes daquele profissional só o cliente tem. Então, de repente, é um insight que o cliente tem ali ao ler a documentação que pode fazer uma diferença muito grande. Então, essa participação do cliente, não só na Expert Opinion Letter, mas em toda a construção processual, ela é muito importante. Então, nós demandamos muito do cliente em relação à finalização de cada etapa. A Expert Opinion Letter e a Academic Evaluation não é diferente. Aquela forçadinha de barra que muitos clientes falam, poxa, mas eu já fiz. E a gente fala, não, a gente está precisando de mais. E aí vem a resposta que a gente precisava. Então, é tudo muito, muito complexo. A Carol trata bem dessa parte documental, né, dessas documentações todas que os clientes, claro, são perfis diferentes, alguns têm mais documentos, outros têm menos documentos, mas eu diria que o teu departamento, né, Carol, né, todas vocês que trabalham no mesmo departamento, de fato ali a etapa mais longa, é onde o cliente fica a maior parte do tempo aqui dentro da DFOIU. E a gente entende que é onde, eventualmente, enfim, o cliente pode dar uma desanimada ali, em algum sentido de, poxa, não estou conseguindo. E esse input, né, que é colocado, essa exigência de, poxa, vamos conseguir mais isso, é porque vai fazer toda
a diferença. Não é isso, Carol? Fala um pouco, quanto tempo normalmente os nossos clientes ficam especificamente no seu departamento? Só falando agora de documentação de apoio de maneira geral. Bom, tudo vai depender do cliente, né? Após a nossa reunião, normalmente a gente fala 10 dias úteis, né? Mas como tem muita documentação que ainda depende de RH de empresas, né? Que o cliente tem que ir, então realmente depende do tempo que o cliente vai ter para conseguir essas cartas. Mas uma vez que o cliente nos avisa que tudo está pronto, né? No Google Drive, que a gente pede para o cliente colocar essa documentação lá, a gente tem 10 dias úteis para poder fazer a análise e dar um feedback para o cliente. Você fala agora da nossa revisão, né? É quando vem para a gente de volta o bastão. 10 dias úteis para a gente dar um feedback para o cliente, falar se está tudo correto, se tem alguma modificação, alguma alteração, algum documento que está faltando. Uma vez que está tudo correto, a documentação é quando a gente manda para tradução. Eles nos enviam o orçamento, né? O link para o cliente fazer o pagamento. E ali eles já dão quantos dias vai ser o prazo para a entrega da tradução. Uma vez que a tradução fica toda pronta, é quando a gente pede, então, essa que é a última etapa, né, da etapa de evidências, que é o Academic Evaluation e o Expert Opinion Letter, que aí demora até, no máximo, uns 9 dias úteis. Se alguma modificação precisa ser feita na carta, a gente sempre pede para o expert, né, fazer, eles fazem sem problema nenhum. E aí, uma vez que o cliente revisa toda a documentação e dá o ok, é quando a gente encerra essa fase de evidências, que realmente, eu sempre falo para o cliente, é a parte um pouquinho mais chata do processo, porque... Sim, é a mais longa, então não tem como... É mais trabalhosa, né? E aqui a gente está falando, pessoal, só departamento de evidências. A gente não está falando de formulários, a gente não está falando de petição, a gente não está falando de nada que venha além das evidências ali. Traduções de documentos, tá? A gente está falando da própria, lógico, tema, né, do nosso Forecast de hoje, Academic Evaluation Expert Opinion Letter. E como a Carol bem frisou agora, as evidências todas elas vêm antes, para que a gente tenha insumo necessário para poder avançar com a Academic Evaluation Expert Opinion Letter de uma forma mais robusta possível, não é isso? E aproveitando o gancho do que a Carol estava falando sobre essa questão da documentação, muitos clientes sempre tentam antecipar a Expert Opinion Letter. Por que não é possível antecipar a Expert Opinion Letter? Como é uma das últimas documentações a serem produzidas, isso tem um motivo. Muitas informações que são entregues no setor de evidências para dar base para os critérios são utilizadas na Expert Opinion Letter. Então, se essas documentações que vão dar base para os critérios não estiverem 100% alinhadas com a estratégia de defesa, com o que o cliente está apresentando, com o que o cliente está colocando no currículo, se essas informações não forem 100% alinhadas, a gente vai ter uma documentação de apoio falha. E se a gente tem uma documentação de apoio falha, todo o ao redor falha também. Toda a cronologia, né, ela acaba ficando comprometida. É um retrabalho. Que muitas vezes pode envolver um novo custo para o próprio cliente, porque tratando de documentação de suporte, esse custo normalmente é um custo extra, né, que os clientes têm. Então, por isso que é muito importante, né, tentar respeitar de fato essa cronologia processual. Ela foi criada aí de uma forma realmente para trazer eficiência e assertividade, né? A todo momento, a gente frisou agora há pouco, o nosso departamento jurídico está ali em paralelo validando, né, todas essas etapas onde precisam de um legal advice, para saber se de fato essa documentação está de acordo com a estratégia que foi previamente desenhada, ou seja, é complexo, mas mais uma vez, é por isso que dá certo. Aqui na D4U, esse desenho que nós temos, né, cronológico mesmo, esse chart, ele foi feito dessa forma justamente para que uma documentação contribua com a outra, e a cada passagem de bastão dessa que a gente tem, a gente pode dizer que a gente tem quase uma nova revisão, né? Então, enfim, a gente desconhece, né? A gente sabe que a forma que nós trabalhamos é bem diferente, desconhecemos aí no mercado uma empresa que tem uma cronologia, né, etapas processuais que visam ali, de fato, revisar e revisar mais uma vez esse processo para que, a fim de que passe na mão de todos e que a gente tem pelo menos hoje 6 a 8 profissionais envolvidos em cada uma das petições. Não é isso, Vanessa? São pelo menos 7 profissionais envolvidos na mesma petição. Cada um no seu quadrado, obviamente, falamos de cartas de referência, falamos de formulários, falamos... Desconsiderando o nosso corpo jurídico, né? Se considerar o corpo jurídico, só para 9. Exato. Então, veja, são muitas pessoas tratando do mesmo package e isso traz essa assertividade toda que nós temos
aí que os nossos resultados acho que falam mais de nós do que nós mesmos, né? Exatamente. Todos os setores possuem revisões finais e, depois que o processo é montado, ainda tem revisão master. Então, não há como ter falhas. Falhas técnicas, 100% impossível, mas é importante ter a cooperação do cliente também. Claro, porque algumas coisas, né, foi um bom ponto que você levantou, algumas coisas elas fogem até do nosso conhecimento como equipe, né? Se alguma informação ela já veio desencontrada de lá, a gente fica ali, né, de mãos atadas em saber como, né, qual a informação que está correta. Então é muito importante que a gente sabe que ajustes acontecem na carreira dos nossos clientes, isso é normal, mas é importante que isso seja o mais fidedigno possível para que nos traga ali uma segurança na hora de sair revisando tudo isso lá na frente. Uma coisa que eu sempre digo para os clientes, e eu acho que é muito válido trazer nesse podcast, um EB2NW ele é construído com detalhes. Se a gente não se apegar e não contextualizar esses detalhes, a gente tem um processo genérico. E ter um processo genérico foge do escopo do que é o EB2NW. EB2NW são profissionais de capacidade excepcional. Então, é essa excepcionalidade que a gente busca em cada caso, em cada documentação que a gente trata, seja com Expert Opinion Letter, seja com equivalência acadêmica, seja com cartas de referência, seja com qualquer outra documentação de apoio. Então, eu sempre brinco com os clientes, o nosso trabalho é revirar o cliente do avesso e chacoalhar, para tirar o último grampo que for possível para a gente poder converter em informação e converter em argumentação e converter numa aprovação. Mas é importante também frisar, porque é uma fala comum dos nossos clientes, quando eles veem aquele package enorme, né, até uma Expert Opinion Letter e uma Academic Evaluation, para quem ainda não sabia que esse é o modus operandi, quando você olha aquilo, né, e muitos clientes olham e falam, poxa, Master Degree, o meu curso é técnico, né, foi um curso técnico, né, e quando vê aquela petição enorme, é claro, boa parte dessas evidências todas são construídas por nós, com a ajuda do cliente, mas construídas por nós, mas essa questão excepcional, de fato, nós temos que trazer para muitos que imaginam não serem excepcionais, né? É mó barato isso. Todos, quando eles chegam aqui, os que vêm até o nosso office aqui em Boca Raton para ver o processo ao vivo, olham um processo desse tamanho e falam, nossa, nem eu sabia que eu era tudo isso, que legal. E eles passam horas aqui folheando o processo e é muito legal, é muito bacana. Isso que eu ia falar mesmo, praticamente todos os clientes, quando eles leem, principalmente a Expert Opinion Letter, eles falam, uau, não sabia que eu era tudo isso, não sabia que eu era tão bom assim. Quantas páginas tem, mais ou menos, Carol, uma Expert? Só o pessoal ter uma noção. Vai em média de 12 a 15 páginas, pelo que eu venho. Então veja, o Expert americano, professor universitário normalmente, ou um especialista, né, na área, falando sobre você, rasgando elogios em 10, 12, 15 páginas. Então esse é um dos documentos. Então são por todos esses detalhes, como a Vanessa bem disse, né, eu costumo dizer muito isso também, sucesso é uma junção de vários, né, pequenos detalhes, que a gente vem construindo esses resultados todos, né, que a gente vem construindo. E a escolha do tema desse podcast de hoje foi justamente trazer, aí eu tentar desmistificar e até tirar um pouco dessa dificuldade inicial que muitas pessoas têm quando ouvem falar pela primeira vez numa Academic Evaluation, numa Expert Opinion Letter. Então, pouco a pouco, a cada episódio, a ideia nossa aqui é trazer um pouco mais de informação para que você possa ir, né, desmiuçando ali, de fato, digerindo de uma forma com menos juridiquês possível, né? Acho que esse é o principal intuito aqui dos nossos vídeos. Alguma dica final, Vanessa, que a gente pode deixar para quem está em casa ainda pensando em entrar com o EB2NW e agora sim, né, a gente clarificando essa sopa de letrinha toda aí, alguma dica final? Dê o primeiro passo. Que é o mais importante, né? É o primeiro Sem passo. o primeiro não dá o segundo. Não dá o segundo. Né? O primeiro passo, manda o currículo para o nosso atendimento, @deforyouusa.com. Nosso time vai dar todo o suporte, vai tirar todas as dúvidas sobre documentação, sobre protocolo interno, tudo. Esse é o primeiro passo. E aí automaticamente as coisas acontecem. Não pode ter medo. O primeiro passo precisa ser dado. Você, Carol, uma dica para quem está em casa com esse pensamento de migrar para esse país? Bom, eu faço das palavras da Vanessa a minha também. Uma vez que você é elegível, acredito que tudo é possível. A gente tem visto bastante aprovações aqui, às vezes até em menos de um ano. Então, acho que realmente é dar o primeiro passo. Se você é elegível, não tem nada a perder. Sem dúvida, sem dúvida. Pessoal, esse foi o tema do nosso DeFoilCast de hoje. Espero que vocês tenham gostado.
Vamos ficando por aqui, um abraço, até mais. Tchau, pessoal. Tchau.